que é o CEO da Luplex. Ele vai falar já para vocês todo o caminho histórico dele aí, mas primeiro, Ângelo, eu queria te agradecer em participar e estar com a gente nessa jornada aí. O Ângelo é um cara que conhece a fundo esse universo de inovação, está há bastante tempo nisso, foi um dos primeiros desbravadores desse processo, e eu acho que tem muito a contribuir para essa visão, para esse momento que a gente está passando, né, nessa discussão de transformação digital, de como é que a gente se organiza para passar por isso, e como as ferramentas podem auxiliar a gente nessa mudança toda, tá bom? Antes de começar, eu queria só passar algumas regras para todo mundo que está aqui, para a gente se organizar. Primeiro, que a gente sugere que mantenham os microfones e os vídeos desligados. Microfone para não ter microfonia e não desorganizar aqui o áudio. E o vídeo para a gente não perder banda de internet. Tá? Só deixa a de quem estiver falando ligado. A outra coisa são perguntas. Se vocês quiserem mandar as perguntas durante aqui a exposição, podem mandar, tá? Mandem no chat aqui do lado, e a nossa equipe vai anotar e a gente vai tentar responder todas até o final dessa live. Se a gente não conseguir responder todas, a gente tenta mandar por e-mail depois algumas que ficaram aí para trás. Tá? A ideia é que seja uma conversa muito, muito fluida, muito tranquila, tá? Não é uma exposição, não tem apresentação, não tem nada. E se eventualmente alguém tiver algum problema técnico, manda um e-mail, tá? Tenta entrar em contato com a gente, vocês têm o e-mail da Jéssica aí, que a gente tenta organizar de novo e colocar vocês na live, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, acho que a ideia desse papo aqui, Ângelo, era falar um pouco sobre planejamento estratégico, sobre design, sobre transformação digital, né? E antes de passar para você, eu só queria falar um pouco o que a gente faz, que a gente vê isso do nosso ponto de vista. Então, para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos uma empresa de inovação jurídica, eu sou advogado, trabalhei em escritório, trabalhei em empresa já, e hoje eu atuo nesse processo de implementação de inovação a partir de algumas ferramentas, né? Implementando tanto mudança de cultura e comportamento, mas também ajudando a desenvolver produtos e soluções para o universo jurídico, para escritório e para departamento. Nesse sentido, a gente acaba conversando, interagindo com muitos atores desse ecossistema e a gente sente bem as dores, né, que esse pessoal sente. Quando eu montei a empresa, há 2 anos atrás, eu achava que eu estava meio que sozinho, falando no escuro, nessa coisa de inovação, que a gente tinha que, eu brincava, tinha que furar a bolha do direito, né, que o direito era um pouco isolado do resto das transformações que aconteciam no mundo, e eu senti muita ressonância com outras pessoas, né? Aí, quando eu entrei no mercado, eu vi que tinha muita gente falando a mesma coisa que eu falava. Então, a gente acaba percebendo isso, e esse movimento foi crescendo, né? Então, hoje tem aí diversas startups, legal techs, e movimentos, inclusive dentro dos órgãos mais tradicionais, como a OAB, por exemplo, que também discutem isso, né? Que é o futuro da nossa profissão, o futuro do universo jurídico, como é que a gente vai passar por todo esse processo. Tá? Então, quem quiser saber mais da gente depois, manda um e-mail, a gente entra em contato, a gente bate papo, segue a gente nas redes sociais, que vocês vão ver um pouco mais de como é que a gente trabalha. Tá? E aí, eu já queria passar a bola para o Ângelo, para ele se apresentar, para ele falar um pouco da história dele, como é que ele chegou até aqui, e também da Luplex, o que vocês fazem, para depois a gente começar a entrar em alguns temas. Bem-vindo, Ângelo. Legal, obrigado, Guilherme. Gente, obrigado a todos aí que estão participando das suas casas, né, ouvindo um pouquinho do que a gente tem para falar. Me apresentar rapidamente, eu também sou advogado, advoguei aí quase 20 anos, né, antes de mudar, não a profissão, porque eu considero que a gente ainda está, de certa forma, participando no trabalho jurídico, embora não seja formalmente advogando, né? Mas antes de mudar para realmente fazer uma mudança para a área de tecnologia, eu tive meu próprio escritório, que foi incorporado num escritório maior, fui sócio de um outro escritório de grande porte aqui em São Paulo, fundei uma outra empresa também de tecnologia, além da Luplex, que é a Losoft, que é uma empresa de software de gestão para escritório de advocacia, tem a sua trilha aí muito bacana, e sempre gostei de tecnologia. Como o Guilherme aí falou também, assim, a sensação era um pouco de bolha, que o direito estava meio deslocado do mundo, né? Mas essas coisas são coisas cumulativas, né? Quando você
para de andar e todo mundo continua andando, é que nem uma mola, quando aquilo ali vai, aí estoura, e eu acho que a gente está num momento do direito ter uma transformação grande, porque ele ficou muito para trás, né? E não é o direito em si, mas o modelo de serviços advocatícios. É uma coisa que eu gosto muito, como eu falei, eu não falei isso também, mas é legal dizer, eu também tenho uma formação em administração de empresas, né? O resto eu aprendi fazendo mesmo, né? Tocando, principalmente para a equipe de tecnologia, que eles têm muito a ensinar para nós advogados. Mas eles não são os principais agentes dessa mudança. Eu acho que essa é uma grande transformação aqui, um dos pontos que a gente vai falar. Não é a turma de engenharia, não é a turma de ciência da computação que está transformando o direito. Quem está transformando o direito são os próprios advogados, que estão incorporando e trazendo essas coisas novas de tecnologia para o nosso mundo, e com isso começando a transformar a si mesmo, né? Então, esses que estão sendo os agentes da transformação digital, que eu acho que é um dos temas aí que a gente vai falar bastante. Mas, super obrigado de novo por estar aqui, e vamos... eu não falei da Luplex. A Luplex é uma empresa de, mais que automação, a gente fala que é uma plataforma de conteúdo digital. Então, nós oferecemos um sistema que é uma ferramenta de apoio para o advogado, para que ele crie conteúdo jurídico, como contratos, petições, memorandos, sentenças judiciais em parceria com o judiciário, de maneira automatizada, e para além de uma ferramenta de apenas automação, o sistema também é capaz de criar o que a gente chama de smart contracts, ou documentos inteligentes, né? Porque os documentos gerados no Luplex são documentos capazes de executar ações. Então, petições que se autoprotocolam, fazem um resumo delas mesmas e atualizam no sistema de gestão do escritório, ou um contrato que acorda a cada trimestre e vê se a empresa está cumprindo as obrigações, ou atualiza o valor da locação e manda um telegrama para o locatário. São documentos capazes de fazer coisas e, ao mesmo tempo, também de interagir com o mundo ainda analógico, né, do texto, da apresentação, daquela coisa que, inclusive, se você imprimir, ainda vai existir em papel e você vai poder utilizar. Então, o Luplex é uma plataforma para automatizar e gerir documentos, e documentos que são inteligentes, capazes de fazer coisas e entregar valores novos que não estavam na pauta de como o advogado trabalhava, inclusive provocava muitos trabalhos administrativos inúteis, e que agora estão sendo transferidos e delegados para a máquina cuidar. É isso, gente. Legal, Ângelo. Aí da empresa. Deixa eu fazer uma pergunta inicial, assim, que o que eu vejo bastante, né, e como você também sente, é que o direito vai passar por uma grande transformação, né? Está passando já, mas acho que vai ser mais profunda ainda. E muita gente está entrando, está caminhando e está percebendo essas mudanças. Mas ainda assim, o que eu sinto também é que tem uma geração de advogados, de profissionais, que tem uma visão mais tradicional ainda, né? Que ainda, sabe, o cara que ainda pensa que vai fazer da mesma forma que ele sempre fez, porque sempre deu certo, ele trabalhou dessa maneira, e está tudo bem para ele. Tem um processo um pouco de conflito, de conceitos entre uma geração mais jovem e uma geração um pouco mais antiga. Como é que você vê isso, e como é que a gente entende esse processo de transformação digital no direito a partir desses antagonismos? Olha, tem a resistência, ela vem caindo, né? Você deve estar vendo isso no mercado, acho que muita gente tem aqui, o papo de isso não dá certo, isso não se aplica. 2, 3 anos atrás era muito mais intenso que hoje. Hoje a gente tem, inclusive a turma da velha guarda, percebendo que tem que mudar, né? Aliás, revoluções tecnológicas normalmente são assim, você não tem um dia que virou e, de repente, agora é tudo mais eficiente, o jeito que você faz, antigo, não serve para nada, joga no lixo. Esse processo é gradativo, né? Mas ele é composto. Então, cada passo, o próximo passo, ele vai ficando maior a diferença. Então, tem, de fato, o modelo atual continua funcionando para muita gente, mas ele é cada vez mais difícil de ser atendido. Os escritórios os clientes estão dispostos cada vez a pagar menos honorários, eles querem resultados cada vez mais rápidos, eles não querem o output do advogado, aquela coisa que não é interativa, né? Tá aqui uma posição, tá aqui um memorando para você ler. Fala, não, eu quero que você entenda a estratégia do meu negócio, eu quero poder perguntar
coisas, como se fosse um follow-up dentro desse próprio memo. Então, não adianta a informação passada de maneira seca, né, que era muito unilateral, né, era um processo muito sequencial, unilateral. Esse está acabando, e essa mudança de perspectiva do que os clientes querem como entrega de valor, de tempo dessa entrega e de custo dessa entrega, vai estar provocando essa mudança. A turma mais velha, ela resiste, mas eu acho que também tem resistência da turma mais jovem. Talvez alguns, muito, eu vou dizer, talvez seja agressivo dizer para alguns, mas assim, acho que enganados. Enganados por um mercado e por pessoas que ainda prometem que, não, faz aqui, em Roma tinha o Corsis Honorum, né, que você ia ganhar todas as promoções até um dia que você podia virar cônsul, né? Então você vai perseguindo, e você vai virar júnior, você vai virar depois advogado pleno, depois você vai advogado sênior, você vai comer muita grama, você vai ouvir muito desaforo, mas um dia você vai virar sócio. Um dia você vai ganhar um monte de dinheiro e vai pagar todo aquele seu sofrimento. E é uma mentira. Não tem como os modelos atuais sobreviverem para 90%, 95% da prática de advocacia atual. Eu acho que vai acabar completamente a prática da advocacia como ela é hoje, né, do jeito clássico. Mas ela vai ser certamente um fringe, uma menor parte do que é o serviço jurídico agora a partir dessa década de 20, e eu acho que esse processo do Covid até acelerando esse processo. Então, os advogados jovens, tem muitos que ainda vão para um escritório e falam, eu quero ficar escrevendo uma tese, imaginar uma defesa, tipo assim, vi um seriado na TV. E não é que ele não tem oportunidade de fazer isso, mas não da forma como eles faziam classicamente, resolvendo caso a caso, né? Porque isso é uma mudança muito grande na forma de trabalhar e de entrega. Fala aí, Guilherme. Não, eu ia complementar só que para quem está chegando agora nesse mercado, né, o rapaz está se formando agora, acabou de se formar, muitos têm essa visão um pouco mais clássica, né, talvez um pouco idealista no direito mais antigo, mas acho que boa parte também já vem com uma bagagem digital, né, já vem com uma vivência, com uma experiência, com conhecimento digital, e eles têm também uma visão de mundo diferente do que nós, temos, por exemplo, né? Eles têm comportamentos diferentes, eles têm ideais diferentes, eles têm drivers que guiam a forma deles cenários diferentes, né? Pro lado bom e pro lado não tão bom também, né? Sim. E aí eu acho que cabe, né, a quem tem escritório, quem está liderando esse processo, pessoas mais, talvez, que estejam acima nessa cadeia de valor, de entender essa galera que está chegando, né? E também se moldar a eles, porque os estudos dizem que daqui a 5 anos, esse pessoal jovem que está chegando agora vão ser 2/3 da força de trabalho. Uhum. E aí é nós que temos que nos moldar a forma como eles pensam, e não o contrário, né? Obviamente com as limitações, com as regras que vão ter que ser impostas e tal. Mas tem uma mudança de comportamento nosso também, né? Com essa juventude que vem chegando. Algumas coisas para pensar, os jovens não têm expectativa de entrar num escritório de advocacia e ficar 10 anos lá, 20 anos lá. As pessoas querem experimentar coisas novas, as pessoas têm um desejo muito grande de aprender, né? Assim, a gente tinha mais disposição 20 anos atrás para entrar num escritório e comer grama e fazer coisa chata, né? Isso não é mais o desejo. Assim, trabalho enfadonho, no segundo mês, vou embora. Mas eu estou te pagando um salário alto. Não é mais salário que segura as pessoas. Não é remuneração. É claro que dinheiro é bom, todo mundo gosta. Pode mandar para minha conta, eu deixo o número aqui ao final, quem quiser depositar, já pegar o desapego, tá tudo de bom. Mas a turma mais jovem, e eu acho que quem está mudando a mentalidade dos mais antigos também para isso, tem que estar com um desejo de curiosidade muito grande, um desejo de aprender. Isso está ligado ao imediatismo da geração atual e da necessidade de gratificação instantânea, né? De não ter a gratificação diferida. E toda vez que você lê alguma coisa a respeito, as pessoas estão falando isso como uma coisa negativa, né? Mas não é só negativo. Você querer falar assim, olha, preciso de um feedback, aquilo ali tem que me gerar um resultado agora, porque esperar 10 anos, a vida não vai esperar 10 anos. Eu não tenho por que esperar 10 anos. Vai mudar tanto o mercado e a forma de trabalho, e eles têm esse sentimento, não é só no direito, em todas as áreas, que não tem motivo para eu ficar fazendo uma coisa agora que vai demorar tanto tempo para render fruto.
é melhor eu ter um resultado em qualquer dimensão, né, até de realização pessoal, mais rápido, né, ainda que ele não seja tão extenso e interagir, né? Então é quase como entrega de software, é o jeito como a gente pensa. E a liderança tem que pensar desse jeito. Então, no dia de um sócio, eles ficam frustrados repetidamente, porque eles vão lá e eles ficam treinando o estagiário, aí eles falam júnior, e a pessoa está ao meu lado, é o meu braço direito, e ela vira e fala, tô indo embora. E fala, pô, ingratidão. Fala, não é ingratidão. Você tem que entregar alguma coisa que você não está entregando para ele, para essa pessoa. E se você não trabalhar o modelo de negócio e a forma de trabalhar do escritório para entregar esse valor, as pessoas vão embora. Você pode pagar R$1 milhão, as pessoas vão embora. Então, isso tem que passar muito pela liderança, que é essa mudança para poder reter os talentos e para poder entregar, inclusive, o que os clientes estão esperando, né? Então, acho que isso faz muito do que você falou aí, no ponto de vista mais geral de mentalidade das pessoas. Acho que é legal a gente também entrar aí, tenho certeza que você vai ter perguntas disso, de coisas mais práticas de como isso está acontecendo, né? E aí, Ângelo, mais um ponto é assim, como é que a gente capacita esse pessoal, né? Como é que essas pessoas se tornam mais, como é que a gente forma, a gente não, mas como é que o mercado forma esses novos profissionais? Quais são as novas habilidades que eles têm que ter, né? Haja vista que o mercado está em transformação, o escritório está em transformação, e talvez não tenha uma fórmula certa, uma regra, né, para isso, cada um vai buscar o seu caminho. Mas o que você acha, na sua visão, que tem que ser as novas skills, habilidades que esse cara ou que essa pessoa vai ter que ter para poder se manter competitivo, sabe? Poder galgar esses caminhos que eles estavam buscando no modelo tradicional e que está mudando. Olha, eu acho que a gente tem que... primeira coisa é fazer uma crítica à academia como ela está fazendo hoje, né? Ainda é um modelo que eu acho que todo mundo, mesmo que já está formado 10 anos, 20 anos, já tem essa sensação. A faculdade de Direito se propõe a passar um monte de conteúdo, né? Porque no modelo antigo, você não tinha acesso a um livro, você tinha que lembrar de cabeça, resolver um problema na hora. Então, ele era extremamente conteudista e ele privilegiava a memória e a capacidade de você lembrar uma regra e saber aplicar um caso concreto, né? Então, você lembrar e aplicar com uma heurística, né? Com uma regra, uma fórmula de resolver uma coisa, mais do que resolver as coisas de maneira inovadora. Assim, e esse é o momento que todos os advogados lembram da vida dele, só que a verdade é que isso aí é um dia em cada 100 dias de trabalho. Você realmente tem um super lampejo, uma super sacada. A maior parte do tempo é saber aplicar coisas que funcionam, né? E a faculdade, então, ensina esse conteúdo e quer que você decore o conteúdo. Agora, saber número de artigo de lei, saber qual é a jurisprudência a respeito de um tema, isso é menos importante hoje em dia. Muito mais relevante é você saber instanciar a solução de um problema concreto para qual não há uma solução prévia, né? Então, a gente tem uma cisão aqui, que aí vai um pouco na prática, agora indo de como trabalha, que é saber dividir o que é trabalho que é repetitivo e trabalho que há padrões a serem seguidos e que antes você tinha que resolver mentalmente, para trabalhos que são únicos, porque tem. Assim, não é que o computador vai fazer tudo, vai resolver, inteligência artificial não tem como substituir a inventividade humana. Assim, os escritórios agora que estão fazendo teses tributárias para diferir imposto no momento do coronavírus, ou repensando relações trabalhistas, não tem precedente. Todo mundo está tendo que usar a cabeça agora e imaginar coisas novas. Agora, uma disputa que já tem, assim, milhões iguais, né, ou milhares iguais, mesmo uma arbitragem, tem padrões que você consegue jogar para a máquina agora. Então, essa divisão é muito clara na forma de trabalhar. Saber o que tem padrão e saber o que tem repetição, e isso tem que ser jogado preferencialmente para sistemas resolverem. E, por outro lado, conseguir resolver casos únicos. Hoje, a pessoa está treinada no modelo conteudista e, na prática da advocacia, ele está se forçando principalmente a fazer essa coisa repetitiva de maneira manual para aprender, para exatamente pegar a prática. Chega um caso ali e fala, queria um médico que já viu 10 pacientes, bateu, auscultou o coração, já sabe o que o cara tem. Fala, não, isso não é muito produtivo para a escala. Então, o método de trabalho, inclusive, que a gente fala em apresentações é o framework de trabalho do MIT, do Sloan School, né, que é a escola de administração,
que eles separam, que eles chamam de Studio Mode, que é esse modo de interação que é criativo, que é altamente interativo entre os advogados. Você tem que fazer brainstorm, sessões de design thinking, como as incríveis que vocês fazem, de um lado, e de outro lado, saber o que eles chamam de factory mode, modo fábrica, que é assim, olha, isso aqui eu consigo dizer quando um caso entra, quais são os passos que tem que acontecer, quais são as teses que podem ser trabalhadas, ou que livros que eu tenho que pegar, que jurisprudência que eu tenho que olhar. Se você consegue dizer no dia zero como solucionar esse problema, se você consegue descrever passo a passo, isso devia estar sendo feito por uma máquina. A regra de ouro aqui para você reorganizar o seu trabalho e repensar a forma como você trabalha é principalmente falar, olha, o que eu consegui ter repetição, eu não deveria estar fazendo. Eu deveria estar dando para uma máquina fazer, porque eu estou jogando meu tempo fora de fazer isso. E aquilo que é único deveria ser repriorizado, e aquilo, hoje, muitas vezes, às vezes é 5% do dia do advogado, é repensar nessas coisas que são criativas. Isso tem que virar 90% do seu dia. Se não virar, você está fazendo algo errado, né? Você está jogando o tempo fora, literalmente. E aí, aproveitando esse gancho, como é que você vê isso hoje, nos escritórios, nas empresas, de maneira geral, né? Como é que eles estão lidando com essa situação? Porque tem o mercado hoje jurídico está nesse processo de inovação, tem muitas ferramentas novas, tem muitas startups, tal, algumas entregam, outras nem tanto, né? Eu acho que um ponto importante é testar, né? Testar e ver o que funciona e o que não funciona, porque nem tudo vai caber para todo mundo, né? Cada um tem uma dor, cada um tem uma dificuldade, um desafio ali. Mas como é que a gente implementa, sabe, essa cultura das ferramentas? Como é que eu mudo a percepção do advogado que ele tem que parar de só ficar escrevendo tese e fazendo prazo e ter uma visão de gestão, sabe? De uma visão de olhar a carteira, entender a história como uma empresa e não só como um escritório de advocacia tradicional e da forma como ele era feito antigamente. Como é que você vê isso, sabe, na sua experiência, na implementação dos produtos que vocês têm aí? Perfeito. Olha, primeira coisa é exatamente o que você falou, os escritórios, os advogados começarem a ver o negócio deles como se fosse uma empresa. Você não o core do seu trabalho, o núcleo do seu trabalho é entregar um serviço jurídico. Mas tem um monte de coisas no entorno que na advocacia clássica você fala, isso aqui não é importante. Não, isso é quase tão importante quanto a entrega, o pacote. É como o Steve Jobs se preocupando com a caixa do iPhone, com a experiência do cara na loja. Você tem que transformar todo esse negócio, todo esse entorno. Isso passa por os escritórios passarem a ter equipes ou pessoas dedicadas para a inovação, né? E elas não podem estar desconectadas do negócio. Não adianta pegar uma pessoa do espaço e falar, ele vai fazer inovação. Eu sigo o meu dia como um todo. Mas é alguém para tocar o bumbo que só tem essa prioridade e que tem o poder de arregimentar as pessoas dentro do escritório para participar de projetos de transformação digital, né? E isso, assim, é absolutamente essencial, porque você passa a ver o seu negócio não como atender o prazo do dia, mas sim como é que eu cresço e como é que eu transformo a forma como eu estou trabalhando. Outra coisa que é super importante e que você tem que considerar é voltar para o que a gente conversou antes e fazer uma regra mental. Fala assim, escuta, o que tem sistemas, eu vou olhar um sistema no mercado que, sei lá, olha a minha intimação, já calcula o prazo, já põe na minha agenda o prazo, já coloca ali, já distribui o trabalho para um advogado fazer. Essa é uma solução que vale a pena você tentar implementar. Por quê? Porque isso é um trabalho administrativo, trabalho não intelectual, trabalho de gestão de projeto. E que se tem alguém fazendo e uma máquina podia fazer, você deveria substituir. Ou pode ser outra coisa. Ele está faturando a nota e já fazendo a conciliação bancária. Já está arrumando meu contas a pagar. Ou, no caso da Luplex, estou fazendo a petição, estou fazendo o contrato, e se eu não resolver 100%, mas eu vou 90% do que eu faço, é possível o sistema já me dar pré-determinado, construir dinamicamente junto comigo e me entregar numa fração do tempo. E aí eu só vou dar o toque final e o ajuste naquele produto final, naquilo que é necessário. Vale a pena você experimentar. Então, você tem que jogar o que é padrão e tudo que é trabalho. Não importa se é um trabalho da sua equipe administrativa, se é do seu estagiário ou se é do sócio. Se você consegue jogar aquilo para uma máquina fazer, você deve testar. Você deve testar e ver se você e fazer uma medida de ganho, que isso também é uma coisa muito importante, né? Você tem que ter uma medida de retorno de investimento. Então, algumas coisas são subjetivas, mais difíceis de medir, mas é por isso que o processo nosso de transformação, até como a gente implementa, né, Guilherme? Muitas coisas inspiradas nos métodos que a gente aprendeu com Alex Design, assim, a primeira coisa é entender a jornada.
Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma jornada, se fosse um sistema não duplex, né? Uma jornada administrativa, de como eu faturo, como os sócios revisam a nota, como que eu cobro, ou se eu estou falando uma jornada de entender a esteira de um processo, né? De como entra um caso, como que eu cadastro, como que eu peço subsídios e dados para o meu cliente, como que eu monto a defesa, depois como eu acompanho esse caso. Então, entender essa jornada é o primeiro passo essencial. Porque na hora que você tem que pôr todas as pessoas participando na sala, né? Ou pelo menos que seja numa sala virtual, tem que entender o que cada um faz, aonde cada um interage, aonde que de repente tem um monte de gap de informação, né? De coisa que vai e volta várias vezes porque não vem certo, então eles têm que se entender. Na hora que você entender essa jornada, primeiro, pelo próprio processo, você já tem ganhos. Você provavelmente já vai ter um ganho de mapeamento de processo. Mas a hora que você entende ela, você fala, pô, aonde está aqui o meu trabalho grande? Aí, de repente, às vezes não é no trabalho do advogado. Às vezes é o paralegal que está montando o subsídio e aquilo consome 30%, 40% do esforço do escritório na defesa de um caso. Fala, pô, vamos atacar isso aqui, né? Então, entender a jornada é a primeira coisa. Identificou a dor maior, aí vamos para aquilo ali. E aí você tem que seccionar o projeto em pedaços também. Se você tentar engolir uma baleia, você vai morrer engasgado. Então, você fala, vamos começar fazendo o processo de atualização dos subsídios e interação com o cliente. Aí você vai ver a solução, Duplex ou outras que fazem sentido, vai mapear o conteúdo, vai mapear o fluxo desse, para quem conhece o sistema de produção Toyota, né, do Work Center, o que acontece naquele centro, naquele núcleo de trabalho, quais são os inputs que ele recebe, os outputs esperados, e quais são os trabalhos que deveriam acontecer ali dentro, para aí você otimizar, jogar para a máquina e medir se aquilo ali melhorou. Então, pode ser uma medição quanti, porque eu aumentei a produtividade, eu faço mais rápido, ou eu faço com menos pessoas esse mesmo trabalho. Então, pode ser uma medição quali, né? Quanto está saindo de erro, qual é a percepção de qualidade e de adequação ao caso do que eu estou fazendo. Se eu tiver essas duas medidas, melhor ainda. Então, assim, esse é o principal passo do que tem que acontecer. E todas, isso eu vou dizer desde já, a gente pode entrar mais detalhes no processo de design thinking, mas de implementar uma ferramenta como o Duplex, tem que ter uma participação ativa dos usuários finais, né? A gente chama eles de usuários patrocinadores, né? O sponsor user, porque se ele não estiver participando, ele se desconecta. Então, a administração, o sócio pensa num negócio super bacana, vai dar super certo, e aí um dia ele chega e fala, gente, agora a gente vai usar esse sistema. E todo mundo resiste, as pessoas ressentem, resistem, e o projeto às vezes acaba fracassando, não é porque ele não era meritório, é porque você não ajustou a cultura da sua empresa, do seu escritório, para adaptar ele. Então você tem que ter esse usuário patrocinador, ele tem que participar de todo o projeto para entender a dor e validar que aquilo vai melhorar a vida dele, porque se você estiver melhorando a vida dele, você vai estar melhorando a produtividade do escritório. Não há um antagonismo aqui, tem convergência. Não, total. E a outra coisa, e a administração, né? O sócio tem que participar como um sponsor, porque isso acontece muito em sua advocacia. Tem uma pessoa lá pondo energia a fazer acontecer e tem sócios falando, isso aí não vai dar certo. Assim, se você não conseguir isolar o projeto dessa pessoa, então vamos fazer numa área que esse cara não mexe. Porque se ele mexer, você pode ter um problema sério de resistência e de fracasso, porque se você não vê a liderança, pelo menos comprometida com o sucesso do negócio, ele não vai acontecer. Né? Sabe que, bom, você conhece bem boa parte das premissas do design, e aí eu estou falando de design em sentido amplo, né? Colaboração. Né? Então, a gente entende, né, principalmente o design thinking, entende-se que o somatório de esforços de pessoas com backgrounds diferentes, dentro do mesmo time, do mesmo projeto, ele tem um resultado maior, né, do que a soma individual daqueles indivíduos. Ou seja, se você pensa de uma forma, eu penso de outra, né, 1 mais 1 não é 2 nesse caso. Né, e aí eu tenho um processo de criatividade, de colaboração, de iteração, e que se coloca muito válido nesse processo. Né? E a gente sempre parte, como você colocou, da dor. Né? Qual é a dor que você tem, o que você vai resolver hoje e fazer isso quebrado em etapas. Né? A teoria de inovação, ela divide inovação em 3 horizontes, né? Horizonte 1, 2 e 3. Aquele horizonte mais imediato, né? Aquela coisa mais que paga suas contas, o que você faz hoje, aquilo que é valor hoje para você.
O Horizonte 2 são melhorias incrementais que você vai fazendo ajustes pontuais e que vão melhorando o teu processo de inovação a médio prazo. E o Horizonte 3, esse sim é o disruptivo, né? É o transformacional, é o Uber da vida. Né? E a gente só olha para o Horizonte 1, né? Na grande maioria das empresas e das indústrias, a gente só olha para o Horizonte 1, que é o que paga nossas contas, é o que, né, gera valor hoje para o meu usuário. O ponto é, se eu demoro muito para começar a olhar para aquele cara lá na frente, para o Horizonte 3, em algum momento você tem uma curva de inflexão nesse processo. Né? E se eu não comecei a construir isso agora, depois é tarde demais. Né? Aí o momento já passou, o mercado já é outro, os meus concorrentes estão em outro momento já e eu não vi o bonde passar. Né? Então, por isso que a gente fala que é importante começar a olhar para o Horizonte 3, para aquilo que é mais transformador, hoje, ainda que seja mais despesa, que seja custo, que seja, sabe, que é P&D, porque é isso que vai aos poucos crescendo e vai mudar o teu negócio, teu business, teu produto. Né? Se você não olhar para isso agora, lá na frente, às vezes é tarde demais para você conseguir fazer o ramp-up que você vai ter que fazer. Né? E aí tem várias ferramentas e frames que ajudam nesse processo. E tem tudo a ver com planejamento, porque é assim que a gente começa a construir o nosso amanhã. Né? Ele não vem sozinho, não vem da nuvem, né? Você tem que pensar, você tem que se organizar, você tem que medir os resultados, como você bem colocou aí, os testes, né? Uma coisa acho que é legal, e a gente fez isso agora, nesse começo da crise do corona, é criar um plano de curto prazo, sabe? Para os próximos 35 dias, o que a gente vai fazer? Dado essa pandemia toda, essa loucura, ninguém sabe o que fazer, estamos em casa, trabalhando, tenho 2 filhos aqui, puta bagunça e tal... A gente decidiu fazer um plano de 30 dias, cara, vamos fazer cursos e vamos fazer webinars toda semana para começar a ter esse pessoal junto com a gente, tentar fazer o que a gente fazia presencialmente num ambiente digital. Né? Então, ter atitude rápida e medir essas ações. Né? E isso eu acho muito importante para você não perder, foco da onde você tem que chegar. Né? E não ficar sem medir também. Então, eu faço uma coisa hoje, não sei o que aconteceu, não consigo fazer o tracking do antes e do depois. Se reorganizar, mudar a tua cultura, mudar o teu comportamento e, no fundo, mudar a tua empresa. Né? É isso mesmo. E aí, Ângelo, mais uma pergunta que eu queria ver com você. Como é que você, eventualmente, mede a mudança que você coloca nos teus clientes, sabe? Dentro do escritório, você implementa um produto novo lá, eles tinham uma situação antes, depois de 6 meses, 1 ano, eles têm uma outra situação. Né? Quais métricas vocês usam? Obviamente, tem algumas métricas mais objetivas em termos do próprio produto em si, mas você consegue sentir do teu cliente, cara, eu mudei meu comportamento, eu tinha uma visão do direito que era assim, eu mudei minha operação para essa forma, e o que ajudou nesse processo? Beleza, olha, eu acho que, assim, como mudança de comportamento, de como a pessoa reage a uma transformação dessas, acho que o principal medidor de sucesso não quantitativo, que eu acho que a gente pode falar de alguns deles também, é o advogado que está na ponta falar, poxa, eu quero ser engenheiro jurídico, eu quero criar esse conteúdo digital agora e quero programar a lógica jurídica de uma nova maneira. Tipo assim, eu já entendi que o jeito antigo que eu trabalhava não é mais bacana, né? Eu quero fazer outras coisas. Então, a pessoa passa a simplesmente ter um novo horizonte do que é o dia dela. Fala assim, puxa, eu posso fazer outras coisas além de ficar resolvendo aqueles 10 prazos, além de ficar fazendo aquela ata de missão para arbitragem, ou revisando, participando de uma draft session numa negociação. Não, eu posso ir além disso. E de repente dá até um pouco de se ver que a pessoa às vezes até fica ansiosa, porque ela não tinha imaginado tanta coisa que eu podia fazer e que eu não estava nem conseguindo olhar o que eu estava fazendo. Então, quando a gente vê o usuário final falando, eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer, eu queria até ajuda, eu quero pensar, quero buscar para ver o que eu posso mudar o meu dia agora, que ele foi reprogramado, né? Quero pensar esse negócio, adorei essa coisa de engenharia jurídica, que é o que a gente chama na Luplex, engenharia jurídica, é o processo de transformação do jurídico, do conhecimento jurídico, do know-how analógico para o formato digital, que é uma linguagem que a máquina também consegue entender, e que aí a plataforma da Luplex passa a interagir com você como sistema de apoio para criar conteúdo jurídico, né? Então o cara falou, pô, eu também quero ser engenheiro jurídico. E mais, a terceira coisa é o cara falando, eu não quero voltar para o jeito anterior. Você fala, vamos fazer o contrato de jeito antigo. O cara fala, sabe, cansei, sabe, fiquei com preguiça, não quero nem começar essa conversa. Quando o usuário chegou nesse ponto,
tá convertido. Está convertido para a nova religião, né? Assim, eu acho que esse é o sinal mais na ponta. Dos sócios e também dos diretores jurídicos, né, dos departamentos jurídicos, mas principalmente dos sócios de escritório, é essa mesma mudança de mentalidade, só que ele fala assim, eu posso fazer um monte de negócios novos, não é só meu dia que mudou. Eu não preciso mais tentar vender o mesmo tipo de serviço jurídico. Eu posso começar a tentar monetizar o meu conhecimento, o meu know-how jurídico e o que minha equipe é capaz de fazer de outras formas, né? Licenciando conteúdo jurídico na plataforma da Luplex, no Marketplace, para outros escritórios e outros advogados usarem. Abrindo um portal para os clientes, o cara tem uma empresa, e ao invés de ele ficar resolvendo caso a caso, ele dá lá para o advogado interno da empresa, ou até mesmo para o RH, para o procurement da empresa, fala, não, entra ali e constrói você mesmo um contrato. O meu trabalho não é ficar fazendo contrato concreto para você, é sim entender as demandas da empresa e ficar ajustando esse modelo, ajustando essa minuta dinamicamente, e você me paga uma assinatura também, que é completamente diferente, né? Não é uma advocacia de partido, mas é como se fosse uma recorrência, mas é para eu atualizar o know-how, é para eu melhorar aquilo com as novas atualizações de lei e de jurisprudência e não mais ficar resolvendo cada caso concreto. Essa interação passa a ser entre máquina, né, que é a face do escritório, e o cliente. Então, a hora que o sócio pensou novos negócios, o cliente passou a interagir dessa forma, e o usuário final tem esses 3 elementos, ele quer aprender engenharia jurídica, ele quer expandir o que ele está fazendo, e ele não quer mais voltar para o jeito antigo, esse é o nosso maior critério de sucesso, digamos, de percepção. Claro que tem critérios quantitativos também, né? Então, quantos mais documentos ou quanto mais petições um advogado está fazendo. No fluxo de revisão, qual é que está a acurácia, né? Quanto que um advogado gastava de tempo e quantos erros ele achava no formato antigo e quantos ele acha agora. Então, o sênior também, o sócio também, o trabalho dele está sendo muito reduzido, porque o trabalho dos júniores, o trabalho dos plenos, ficou muito mais eficiente, né? Então, quando a gente mede isso também, a gente dá isso como KPI, fala, pô, baixou 70%, 80% o tempo de revisão e a acurácia, né, o número de erros do documento caiu pela metade. Fala, pô, isso é um golaço. O tempo de produção do documento, quanto que ele caiu, ou seja, quanto que aumentou a produtividade do escritório. E às vezes a gente também lista, embora os escritórios não tenham cronometrado, mas a gente lista uma série de ações que antes eram feitas manualmente e que com a adoção de uma ferramenta com ações inteligentes foram abolidas. Então o escritório às vezes não mede, não tem o tempo exato e o custo exato disso, mas ele fala, pô, agora eu não preciso mais lançar um andamento na ficha do caso, eu não preciso mais mandar um e-mail para o cliente dizendo o que aconteceu, eu não preciso mais enviar uma informação para cobrança dizendo que eu fiz o recurso, porque o próprio documento na plataforma está fazendo essas ações no background sem intervenção humana. Então a gente só lista isso aqui e fala, ó, fizemos 15 coisas que antes eram trabalhos chatos que você odiava fazer e que morreram, né? Então, eu diria que resumidamente, demorei 6 minutos nessa resposta, mas é isso, acho que o principal critério para a gente ver que deu certo uma transformação. Sabe que a gente atua bastante com o escritório e muitos dos desafios que nos são colocados é a mudança de comportamento, né? E isso é uma coisa complexa, porque tem a ver com o ser humano, né, com a complexidade do ser humano, né? E aí a gente usa muito o processo de design para entender quais são os sentimentos, as percepções que cada um tem dentro do escritório. Você imagina um escritório com 30 pessoas ou com 300 pessoas, né? Como é que você muda uma cultura dentro de um escritório, né? E a cultura, você também não impõe uma cultura. A cultura é formada pelas pessoas que estão lá, né? Você transforma a cultura aos poucos, a partir de uma série de ações, né, que você vai implementando e as pessoas vão se engajando nesse processo. Mas a gente fez um negócio que foi muito interessante para um dos nossos clientes, que era fazer um negócio que foi uma troca. Então, a gente colocou um advogado para fazer o trabalho do secretária, que fez o trabalho do estagiário, que fez o trabalho do sócio, né? E aí, obviamente, por um pouco espaço de tempo, mas naquele momento, a pessoa conseguia sentir no lugar do outro, né, exercer um pouco a empatia e falar, cara, eu entendo os problemas da história como um todo aqui, né? Não é só o meu problema que vale, todo mundo tem os seus problemas. E aí, se você consegue eventualmente endereçar alguma dessas dores, você está mudando uma cultura, né? A médio e longo prazo, você consegue transformar a cultura, as pessoas e, por consequência, a forma como aquela empresa, como a história vai reagir diante dessas mudanças, né? Eu queria, estamos com 5h15 agora,
Eu queria abrir para algumas perguntas que o pessoal mandou aqui. Legal. Eu vi uma já aqui, ó, da Elisa. De trabalho nesse setor, ainda mais para o advogado que não quer advogar, né? E aí vem muito do que você estava falando, né, de novas oportunidades, né, remodelar a forma como o profissional vai pensar. E aí tem muitas palavras, né, engenheiro jurídico, né, o legal designer, né, o arquiteto de soluções jurídicas. Como é que você vê isso? Como é que esse novo cara, primeiro que assim, onde estão as oportunidades? Como é que ele tem que se moldar e como é que ele tem que se apresentar para isso? Se foi bem essa pergunta que a Elisa quis fazer, ou então eu estou complementando um pouco o que ela colocou aqui. O mercado jurídico tem muita oportunidade para advogado que não quer mais advogar, né? Advogar no jeito clássico, né? Então, engenharia jurídica é um dos elementos, né? Então, se você falou legal designer, ser um workshopper, né? Você conseguir capturar esse processo de transformação e ser o catalisador desse processo de transformação, isso é um trabalho de tempo integral, né? O trabalho principal aí da Lex Design, tem muita oportunidade para isso, né? Além disso, a gente tem no que a gente chama na Luplex, a gente tem o Luplex Academy, né, que é uma iniciativa fantástica aí, tocada pela Leilane, pela Amanda, na nossa equipe, que é toda a iniciativa de educação da Luplex, que é dar cursos, ensinar os advogados a essas novas habilidades, tá? E a gente basicamente foca hoje em duas coisas, mas tem outras também que a gente precisa falar. Uma é a arquitetura jurídica. Então, a arquitetura é entender um problema jurídico usando lógica, usando princípios de lógica, que a gente não tem essa formação nos cursos de humanas, né? Então, como eu reorganizo um problema jurídico usando lógica e como que eu transformo isso para uma linguagem que o computador também consiga entender, que isso é o que a gente chama propriamente de engenharia. Engenharia jurídica é advogado programando, mas não é programando programa de computador ou desenvolvendo um joguinho, não. É ele programando lógica jurídica pura. A brincadeira que a gente faz é que programar lógica jurídica é o sonho do Kelsen. Assim, não é para você se preocupar com botão, com memória, com sistema operacional, pega a lógica jurídica e expressa num formato que o computador também vai conseguir entender. Então, isso é engenharia. Além disso, a gente tem os estatísticos, né? Tem toda uma área de ciência de dados, de você pegar Só para fazer uma pergunta, você falou o engenheiro que vai construir a lógica jurídica, ele vai efetivamente codar ou ele vai construir o formato e passa para alguém codar? Só para ficar claro, pessoal. Vamos lá. O arquiteto, ele normalmente é quem está formando a lógica. O engenheiro é quem está efetivamente codando. É claro que tem engenheiros que conseguem fazer as duas coisas, tá? Mas você pode ser uma pessoa que está só reestruturando um problema jurídico, uma questão que você está querendo automatizar e transformar para digital, e não é você que vai pôr a mão na massa de transformar aquilo em código. Aliás, muitas pessoas acabam se especializando em querer ser arquitetos jurídicos sem precisar entrar na tela preta e ficar escrevendo código, ainda que seja numa linguagem simplificada e seja uma linguagem só para advogados, tem uma barreira de entrada de 10, 20 horas de treinamento mínimo que você precisa para conseguir fazer isso. Então, tem gente que fala, não, eu quero ser um arquiteto, quero ser um designer de problemas jurídicos. E tem aquela pessoa que efetivamente coda o problema jurídico, esse normalmente é o que a gente chama de engenheiro jurídico no nosso sistema. Além disso, tem o que eu falei, quem trabalha com ciência de dados, assim, na hora que você passa para uma plataforma digital, você passa a ter total visibilidade de tudo que está acontecendo dentro de um documento, dentro de um contrato, dentro de uma petição, dentro de um processo judicial. Então, eu começo a poder pegar esses dados e tirar insights deles, aplicar modelos preditivos, testar, né, que tese funciona melhor com qual juiz, mudar a cláusula para ver qual que dá mais efetividade e execução, quais que as partes seguem melhor. Você começa a ter um feedback, inclusive entrar na operação do cliente com muito mais assertividade. Você passa a ser muito mais indispensável do que o advogado que está só fazendo a defesa de um caso ou só mandando uma minuta de contrato. O cliente vê você como uma commodity se você está fazendo isso. Ele troca e vai pelo menor preço, melhor entrega. Se você está agregando esses serviços adicionais, você vai ser muito mais indispensável
e você não vai estar advogando do jeito tradicional, porque talvez você nunca vá fazer mais, uma pessoa que foi para uma trilha dessas, fazendo um prazo que seja consultivo ou, no caso, contencioso, você não vai estar mais fazendo prazo. Você vai estar pensando essas questões maiores e fundindo a cabeça de como você pode transformar a prática da advocacia, né, para outros ou para sistemas. Tem oportunidade disso em Deixa eu perguntar uma coisa. Procurando gente especializada nisso, né? O Guilherme, inclusive, já foi contratado por vários escritórios e empresas para esse tipo de trabalho, né? E a gente também, da Luplex. Inclusive, a gente já formou equipe de engenharia jurídica dentro de escritórios também, para eles fazerem até a parte não só de design e arquitetura, mas também a parte de codar, ter uma equipe própria, um squad dentro do escritório para transformar. Então, hoje tem escritórios maiores procurando esse tipo de coisa, tem empresas também querendo recapacitar as suas equipes internas para isso. Se você adiciona uma coisa dessas no currículo, não é só para a equipe de inovação, você vai ter um interesse muito maior e oportunidade de trabalho em várias empresas e escritórios. Eu concordo com você. Eu acho que, obviamente, tem as empresas, as startups estão muito focadas nisso, né? Empresas de desenvolvimento, até grandes empresas também estão buscando isso, e eu vejo esse movimento de escritórios também buscando esses profissionais com capacidades, né? Tem muita gente que tem profissional que está só, que o escritório busca só para poder disseminar conhecimento lá dentro, né? Para dentro ou para fora, né? Tem profissionais que estão lá para organizar times diferentes e encontrar complementaridades, né? Tem profissionais de design dentro dos escritórios. Então, eu acho que vai muito também de você construir sua capacidade, né? E se apresentar para o mercado. E acho que uma coisa que é importante é começar a participar dessa comunidade, começar a ser relevante, começar a atuar, começar a conhecer as pessoas, porque no fundo ela não é grande, né? Todo mundo meio que se conhece, né? Você vai em qualquer evento, em qualquer feira, em qualquer congresso, as pessoas se conhecem porque, ainda que o mercado jurídico seja grande, essa discussão ela ainda tá no estágio onde as pessoas possam se conhecer pessoalmente pelo nome, né? E as oportunidades estão aí, as pessoas, todo mundo sabe quem é quem, e quem está chegando, e quem tem capacidade, quem tem conhecimento, quem está buscando. Então, acho que tem muito um processo de, cara, dá o primeiro passo, vai atrás, começa a interagir, começa a conversar, e aí as pessoas, né, vão te reconhecendo, e você vai colocando teu espaço aí. Só um comentáriozinho final nessa pergunta, Guilherme, da Elisa. O bacana é que você vai fazer sua própria trilha. Se você correr atrás dessas novas habilidades e estiver acompanhando o que está acontecendo nesse mercado, é diferente de preciso de um advogado contencioso para fazer petições de tal tipo. Não. Você vai quase que poder inventar o trabalho que você vai fazer. E isso é a coisa mais emocionante, às vezes até um pouco cria uma certa ansiedade até nas pessoas, mas você vai poder criar o seu próprio caminho, né? Trilhar o seu próprio caminho, que nem comercial de bebida alcoólica, né? Faça o seu próprio caminho, você vai fazer de verdade, não é bebendo uísque, não, é com é com legal design, e isso, assim, o que a gente pode ajudar como empresas, startups, procurar quem está dando esse tipo de curso, quem está dando esse tipo de complementação de informação que não tem na faculdade e ainda não tem na maioria dos escritórios. Então, a própria Lex Design, que tem sessões e cursos fantásticos, né, que eles fazem junto com as empresas, né, então, aí, eu não sei se vocês têm individual, Guilherme, mas, assim, é a oportunidade de você buscar, e se você estiver num lugar que vai te dar essa oportunidade, corre atrás, se agarra, porque é demais você aprender esse tipo de coisa. E na Luplex, sim, a gente tem cursos individuais, além dos In Company, né, que são do Luplex Academy, que são os cursos extensivos, e os intensivos de verão e de inverno, que aí são 2 semanas de imersão total, que é para ensinar esse tipo de habilidade e a pessoa passar para o novo. E muito em breve aí tá vindo aí os cursos online também, que estão sendo feitos pela turma. Legal. Sabe que, só fazer um parênteses de como eu construí também a minha jornada, quando a gente decidiu montar a empresa lá em 2018, a Lex Design, não tinha essa discussão de legal design, sabe, de legal designer, quase não existia, era uma ou outra pessoa que falava. E a gente se pautou muito por outras iniciativas de outras indústrias
para trazer isso para o direito, né? E aí, de repente, virou uma febre, todo mundo fala, todo mundo quer saber, todo mundo quer ler e tal, mas foi assim também, sabe? Foi construindo uma coisa por crença, por acreditar e por achar que tinha um espaço ali, tinha uma oportunidade, né? Não tinha uma fórmula pronta para isso, né? Da mesma forma, eu imagino vocês também, quando construíram também a Luplex lá no começo, também foi uma necessidade, que quando a gente coloca isso num frame, a gente chama de dor, né? Entender uma dor do mercado, de alguém, né? Mas vai um pouco do instinto também, cara. Eu acho isso aqui dá certo, sabe? Eu testei, eu conversei, eu senti, eu li, eu pesquisei e vamos embora, cara. E a jornada talvez seja tão rica quanto os objetivos alcançados, né? Tem muito disso. Tem mais uma pergunta aqui, mas antes da pergunta, o meu time aqui está falando para eu avisar a todos vocês que a gente vai mandar uma avaliação de NPS agora. A Jéssica vai mandar aí no chat um linkzinho com o NPS para vocês avaliarem como é que foi esse webinar para a gente melhorar para os próximos. A gente fala muito de iterar e de melhorar a experiência, então quem puder aí avaliar, estamos chegando ao fim, falta 7 minutos, é um link rapidinho aí, de 1 minutinho, só para poder avaliar e dar uma nota para a gente poder melhorar. E aí, mais uma pergunta que foi feita aqui, foi do Yuri. Ele fala o seguinte: gostaria que os palestrantes indicassem leituras, cursos, mídias sobre design thinking e revolução tecnológica no direito. E, caso possível, falem de algum case de sucesso de implementação tecnológica em escritório ou departamento jurídico. Então, eu vou falar um pouquinho, mas depois você complementa aí. Eu acho que, primeiro, assim, para a leitura, sobre design thinking tem muita coisa, tá? Tem muita coisa disponível online, livros. Você pode pesquisar e tem muito material rico. Dentro do universo jurídico, a biblioteca é muito pouca ainda, ela é muito pouco construída. Eu acho que a maior recomendação, e talvez seja a inspiração de muita gente, é o site de uma pesquisadora chamada Margaret Hagan, de Stanford. Ela foi uma das primeiras pessoas a falar sobre legal design, tá? E aí, legal design, essencialmente, é a aplicação das metodologias de design thinking no universo jurídico e com as especificidades do nosso universo. Então, tem aí, se você colocar Legal Design Lab no Google, vai aparecer, você vai para um site da Margaret Hagan, lá tem bastante conteúdo para você começar a ler, tá? Não tem muita bibliografia, tem artigos esparsos na internet, tá? Nós temos alguns, depois você pode procurar aí, ou a gente pode mandar depois, mas de termos conceituais de legal design é isso, né? Design tem bastante coisa, acho que é muito fácil de você acessar. Sobre cases, né, eu acho que o Ângelo pode falar também, nós temos alguns cases de escritórios de departamentos jurídicos, né, que são bem interessantes, a partir dessa perspectiva de design. E só para dar um exemplo para vocês, de maneira muito rápida, assim, como ele é relevante, como o processo ele é rico, o design parte da abordagem de você resolver um problema, né, e resolver o problema de maneira mais rápida e menos custosa possível. A gente fez um trabalho para uma grande empresa onde eles queriam implementar um aplicativo, né? O departamento jurídico queria um aplicativo para o departamento de compras, né? de suprimentos. E eles vieram para a gente com essa tese: eu quero criar um aplicativo aqui. E a gente falou, cara, o processo de design não é bem assim. A gente primeiro parte da dor, tenta identificar quais são as dificuldades que o teu usuário está passando para depois construir a solução. Eles inverteram a lógica, queriam construir a solução direto. E eu falei, não, mas a gente quer construir, a gente sabe que é isso e tal, e vamos embora. E a gente prototipou, né? Porque quando a gente fala de protótipo, é fazer um rascunho muito rápido e muito barato ali para ver se funciona, né? E quando a gente prototipou e foi testar com o departamento de vendas dele, não deu certo. Ninguém queria o aplicativo, né? Por N razões. E uma das razões, veja só, era que o cara não tinha memória no celular para poder baixar o aplicativo para poder usar. E nem entraram no mérito se a mensagem, se o conteúdo que o compliance queria passar estava adequado ou não. O ponto não tinha nem memória no celular, entendeu? Então, tem fatores que a gente não conhece, a gente não está efetivamente na pele do cara que a gente está entregando o serviço, né? E aí a gente pivotou, alterou e tal, e entregamos uma outra solução para ele. Mas é um pouco essa lógica, sabe? Deixa eu entender para quem que eu estou trabalhando, para quem que eu presto esse serviço, quem é o meu usuário final, saber qual que é a dor dele, e aí eu vou construir alguma coisa que funcione para ele, não necessariamente que é aquilo que eu quero, ou que eu acho, ou que o meu entendimento de 20 ou 30 anos, né? Essa é um pouco da nossa dificuldade da cabeça do advogado, de achar que é o senhor da razão, né? Que eu estudei assim e tal, e tem que ser assim. Mas a lógica, pelo menos, que a gente traz é um pouco inverso, né? Quem é o teu cliente, quem é o teu usuário, e vamos resolver alguma coisa para ele. Verdade pura. Quer dizer, você não constrói soluções de cima para baixo, né? Elas tem uma parte de cima para baixo também, não é total anarquia, mas tem de baixo para cima um bottom-up,
que é muito importante. Você tem que ver ali o que está acontecendo no chão, né, de fábrica, o que as pessoas estão fazendo no dia a dia. E aí você começa a construir e identificar qual é a solução que você precisa. Primeiro tem que ver a dor, né? Olha, de livro, assim, a biografia mais óbvia é o livro do Susskind, né? Os livros do Susskind, principalmente o Tomorrow Lawyers e o End of Lawyers, que embora seja um livro de 2009, ele ainda, eu acho que é o mais atual, assim, é a leitura número 1 que eu teria para qualquer um ler, né? Que é o The End of Lawyers, interrogação, né? Do Richard Susskind. Eles vão achar na internet. Ele também Sabe tem quando eu li esse livro? Hum? Quando eu li esse livro, eu fiquei tão assim, sabe, me chocou tanto, para mim abriu tanto a minha mente, que eu li ele 3 vezes. Eu lia, buscava, anotava, li ele 3 vezes, entendeu? Esse livro, ele é perturbador, assim, em 2009, né, que a gente estava falando, que você também deve ter lido logo quando lançou. Eu lembro que eu fiquei transtornado. Esse livro, assim, o cara entendeu. Eu já tinha lido o Future Law dele, que é um livro de 1996, e que ele estava falando, olha, a comunicação de advogado vai ser tudo por e-mail, internet vai ser a principal forma de consultar jurisprudência e achar coisa. E em 96, as pessoas falaram que ele era ridículo, que assim, que viagem é essa? Os advogados mandavam carta ou fax para o cliente. O primeiro e-mail que eu mandei foi em 1998, né, para o cliente, que eu não mandei por um memorando por fax para o cliente. O correio eu nunca mandei, felizmente, né, mas eu recebi as publicações da ASP pelo correio, né, muitos de vocês, quem for mais velho aí vai lembrar disso. Esse cara já estava acertando na mosca lá atrás, ele acertou de novo em 2009. O livro mais recente dele tem um que é Online Courts, que é um livro que tem acabou de lançar. Que é muito bom, é de um tema específico, que é como ele está vendo o futuro dos tribunais, né? Mas o mais recente anterior a esse, que é um de 2 anos atrás, é o futuro das profissões, o Future of Professions, que ele escreveu com o filho. E aí ele até ampliou do direito, ele fala mais geral de profissões de humanidades. Exato. Que vão com a tecnologia. Esse também é muito bacana de ler, porque ele ajuda até a dar uma perspectiva de outras visões, mas eu recomendaria o The End of Lawyers e recomendaria um livro fora desses. Então, só para dar uma recomendação a mais, depois quem quiser também entrando em contato aí no site da Luplex, a turma do Academy tem, acho que uns 50 livros de biografia e papers também, coisas que vocês podem baixar para procurar. Mas é um livro do Kevin Kelly, que é um futurista, e o último livro dele chama The Inevitable. Eu não sei como é que chama em português, mas é o Inevitável, 12 tendências para o futuro. Então, mais do que ficar dizendo, no futuro os carros autônomos vão ser tantos por cento, ele pegou macro tendências que, na verdade, já vinham vindo, que vão se acelerar mais e dar cenários para o futuro, para os próximos 10, 20 anos. É um livro muito bacana. O Kevin Kelly também é um cara que vem acertando na mosca aí. A melhor coisa para você ver um futurista, para ver se ele está falando bem, é ver o que ele falou nos últimos 20, 30 anos. Futurista jovem não tem muito... que você tem que ver a profecia anterior. É isso. E case de cliente também, olha... Mas é isso mesmo. Vocês podem ir lá no site, lá tem vários clientes da Luplex, tem um que publicou na revista da Laca, que é a Unilever, ela tem publicou um caso muito bacana e eles transformaram em público essa informação de um processo de transformação digital que está em andamento lá, muito, muito profundo, muito bacana. Mas tem escritórios, tem várias pessoas trabalhando nisso. Estava sem áudio, desculpa. Pensei que tinha acabado o webinar. Não. Mas o tempo nosso esgotou, né? A gente está chegando ao fim aqui do nosso papo. Eu queria, Ângelo, já te agradecendo o teu tempo, tua disponibilidade em bater esse papo com a gente, a quem também ficou até o final, quem assistiu, quem mandou pergunta, agradecer também. Eu acho que a nossa ideia é fazer esse momento de interação, de trocar experiência, de ouvir pessoas com conhecimentos complementares. E queria, enfim, que você deixasse a última palavra aí, falar um pouco de como é que vocês estão vivendo esses dias tensos aí, todo mundo em casa também, para a gente poder se organizar e se ajudar. Uma coisa que eu estou falando bastante cara, vamos dar as mãos, vamos tentar passar por isso junto, ainda que a distância, né, esse compartilhamento de informação. Ontem eu mandei no grupo de WhatsApp, pessoal, como é que vocês estão fazendo com criança pequena aí? Porque eu estou quase me infartando aqui em casa, né? Então, essa troca, sabe, até para o psicológico ela é importante, para a gente se fortalecer também.
Olha, gente, todo mundo está falando das experiências e tal, eu vou dar uma mensagem mais ampla. Quando a vida fecha uma porta, ela abre outras, né? Ou quando a vida te dá limões, vamos fazer uma limonada. Esse é um momento de oportunidade. Assim, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses. É a hora para você, se você consegue de casa buscar esse tipo de conhecimento, vai atrás dessas habilidades, aprende, né? E prepara para quem já tem com o escritório, tem negócio em andamento, prepara para esse novo mundo. Você ganhou uma coisa que você nunca ganhou desde o seu segundo ano de faculdade. É um mês para você, sem prazo, entrando loucamente, para você parar e se organizar. Assim, quantas vezes você teve essa oportunidade na vida? Provavelmente nenhuma, né? Então, assim, corre atrás disso agora, porque quando voltar vai ter um efeito rebote. Infelizmente, eu acho que não sei se vai ter uma depressão, mas acho que vai ter uma economia em recessão. E economia em recessão é economia boa para advogado. Contratos sendo rediscutidos, disputas, casa que falta pão, todo mundo grita e contrata um advogado, né? Esse é o ditado clássico, não é isso? Então, aproveite agora para correr atrás dessas habilidades, para ver esse tipo de coisa e se preparar para um mundo cuja essa transformação digital vai ser acelerada, porque está todo mundo passando por uma experiência forçada de aceleração digital, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem para agora. Veja isso como uma oportunidade no mundo novo. Daqui a 6 meses vai ter muito mais janela de oportunidade para esse tipo de coisa do que estava já antes, que já estava aquecido o mercado. Sabe que a gente teve nosso primeiro webinar na semana passada foi com um juiz. Não começar a pensar agora em audiências virtuais. Né? E você viu a plataforma do CNJ lançada hoje? Não. O CNJ acabou de disponibilizar para os tribunais em beta para ver quem quer adotar uma plataforma para todas as audiências serem virtuais nesse período. Pois é. Se a resposta for positiva, duvido que vai voltar 100% para o presencial. Muita gente vai falar, vamos tocar desse jeito. Está dando tão certo. Né? Eu acho que, assim, a despeito das várias dificuldades que a gente vai ter, tem esses momentos, sabe, essas percepções que algumas coisas boas vão ficar e a gente vai aprender com isso, né? Ainda que seja forçado, dá para fazer online, dá para trabalhar remoto, sabe? A gente vai ajustando isso no meio do caminho. Ângelo, obrigado pela tua participação de novo, pelo tempo aí, foi muito legal ter essa troca com você. Obrigado a todos vocês, pessoal. Semana que vem, só para quem quiser acompanhar, a gente vai ter mais um webinar, a gente vai ter mais uma discussão. E acompanha aí, acho que vai ser bem legal trilhar essa jornada com vocês, tá bom? Um abraço, até mais, até a próxima. Obrigado, gente. Super prazer falar com vocês, estar com vocês aí. Tchau, tchau.